Fala, querido ouvinte, tudo bem? Tá começando um PP Express. Esse é o novo nome de mini episódios do podcast do Pênalti Político que a gente vai fazer. Meu nome é Leonardo Lucena e hoje o nosso primeiro episódio do PP Express é sobre o caso do Maicon e do Paulo André, que estavam pedindo dinheiro a mais por jogarem à noite e no final de semana. E logo depois disso, o Corinthians pediu para não jogar mais no domingo, nem à noite, o que causou muita polêmica. Comigo está o Felipe Nadu, glorioso, sempre presente. Tudo bem, Felipe? Fala, Léo. Boa tarde, meu querido ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre o fim do futebol no domingo, talvez, Léo? Acredito que não. Conosco também está Yuri Valadão, advogado formado em Direito pela Milton Campos, pós-graduado na Universidade Católica Portuguesa e pós-graduado em Direito Desportivo pela Universidade Autônoma de Lisboa. Tudo bem, Yuri? Tudo bem, Léo? Tudo bem, Felipe? Agradecer primeiramente a oportunidade de estar falando aqui para vocês, para os nossos ouvintes. Espero que possamos ter uma conversa sadia e esclarecer as dúvidas. Ótimo. Para um ouvinte que está completamente alienado, pensando que assunto é esse, vou dar uma esclarecida para quem ainda não está sabendo sobre o que aconteceu. Alguns dias atrás, o Corinthians, por meio do André Sanches, pediu para a FPF e para a CBF para não ter seus jogos mais marcados nem para o domingo e nem para dias da semana à noite. E tudo isso aconteceu porque existem jogadores, segundo o André Sanches, existem mais de 100 processos desse tipo correndo na justiça brasileira, pedindo por adicional no salário pelos jogadores de futebol trabalharem à noite e no domingo. Os jogadores entendem que têm direito a receber uma quantia maior. O Paulo André, que foi o principal, foi o caso mais forte em relação ao Corinthians, depois ele desistiu disso. Ele chegou a um acordo com o Corinthians, ele não pediu essa quantia. Mas mesmo assim ele acabou sendo queimado, principalmente pela fala do Andrés depois. E o Grêmio, que tem o Maicon, tá bem ligado com o jogador dele, que é capitão, porque o Maicon tem um processo desse tipo contra o São Paulo correndo em segredo de justiça agora. Estima-se que o São Paulo poderia ter que pagar mais de 700 mil reais para o Maicon devido a esse processo, caso o São Paulo perca. Primeiro, eu queria perguntar para os senhores o que vocês acham moralmente disso, dos jogadores pedirem. Vocês acham que é certo? Como é que vocês se sentem em relação a isso? E depois, claro, eu quero perguntar principalmente para o Yuri o que ele acha juridicamente dessa demanda desses jogadores. Felipe, por favor, me informe o que você acha disso. Pô, Léo, você já começou esse PPcast com Express, né, com um tema complicado. Eu tenho minhas dúvidas quanto a esse pedido, porque a gente sabe que tem uma característica desportiva, né, na prática do futebol, então é até bom o Yuri estar aqui com a gente para ver até onde chega esse pedido, né? Se esse pedido é realmente válido, se ele tem chance de ser atendido, porque na minha opinião, como eu não sou um profundo conhecedor desse tema, eu acho que esses pedidos eles não merecem prosperar até pela atividade do futebol. Pelo caso da Lei Pelé, que o Yuri também pode comentar, existem situações específicas para o jogador de futebol que o diferencia do trabalhador comum, embora exista o seu contrato também regido pela CLT. Então, inicialmente, aqui a gente também vai aprender com o Yuri, eu acredito que exista um pedido até de certo ponto infundado. Esse é meu parecer inicial, Leonardo. Yuri, e você? Eu quero saber sua opinião pessoal. Se você não quiser dar sua opinião pessoal, tudo bem. Se você quiser mais falar sobre questão jurídica, tudo tranquilo, opção sua. Mas eu quero te escutar. O que você tem para me dizer? Primeiramente,
Faço das palavras do Felipe as minhas. Na minha humilde opinião, olha que eu sou um novo entendedor do direito esportivo, não merece prosperar essas ações, justamente pelo caráter peculiar que o direito desportivo tem. Apesar do Brasil ele ser um país de nível continental, a CBF em si, associada a ela vários times desportivos, seja ela no âmbito do futebol ou de outras práticas esportivas, acredito que, nesse caso específico, os atletas do futebol em si, eles não têm esse direito ao adicional noturno, justamente pelo caráter peculiar. Eles exercem sua atividade, exercem sua profissão, né? Na maioria das vezes, aos sábados, domingos, às quartas-feiras, né? Então, no meu ponto de vista, tem todas as questões jurídicas para embasar essa fundamentação, mas eu também não concordo em relação a esse adicional noturno e nesses adicionais referentes ao trabalho aos domingos e feriados. Toda essa questão ela é bem polêmica e a gente pode pensar como o cara que trouxe esse tipo de questionamento em relação aos seus direitos, ao que ele deve receber, foi o Léo Moura no Flamengo. Salvo engano, o Léo Moura pediu esses mesmos direitos, pede pagamento de hora extra, etc. Em 2016, o Léo Moura, que hoje joga no Grêmio, pediu isso para o Flamengo em 2016. O caso dele, ele não venceu o que ele pediu. E assim, entra uma questão agora que a gente fica assim, o que vai realmente servir para o jogador? O jogador ele vai seguir o regimento da CLT, ele segue o da Lei Pelé. Como é que funciona isso? O pessoal sempre fica em dúvida, porque assim, a gente pensa, jogador de futebol não é igual uma profissão, sei lá, de um recepcionista, não é a mesma coisa. Um vigia, né, Léo? Pois é, Vigia. Não tem as mesmas condições. Por que o cara se sente no direito de fazer isso, sendo que para ele não são mesmo as mesmas regras? Até seria bom se o Yuri pudesse explicar para o pessoal como é que funciona isso. Seguinte, Léo, você tocou num assunto super interessante que faz o embasamento de tudo. A especificidade do direito. Vamos fazer uma breve nota aqui. Os trabalhadores rurais, eles têm as suas leis específicas porque eles são trabalhadores que exercem uma função específica, certo? O trabalhador, vamos dizer, os jogadores de futebol, os jogadores desportivos, né, é assim que a gente tem que levar em consideração, eles têm uma lei específica, e essa lei específica, querendo ou não, é a Lei Pelé. Uma lei que foi concebida na década de 98, né, 1998, e que ela tem dispositivos que regulamentam o contrato de trabalho desportivo. Tudo bem que ela é omissa em certas coisas, mas ela é uma lei específica, certo? E aplica-se subsidiariamente, na sua omissão, à CLT. Ou seja, naquilo que a Lei Pelé não dispuser, ou seja, ela não estabelecer, aí sim aplica a CLT. A questão aqui é que a Lei Pelé, ao meu ver, ela não é omissa ao se tratar dos adicionais noturnos e das remunerações referente ao trabalho no domingo e nos feriados. Ela não é omissa em si. Ela tem lá ela tem o seu termo específico para regular todas essas remunerações envolvendo ao jogador em si. Porque o jogador em si, desportivo, ele é um trabalhador que exerce uma função muito peculiar. Né? E outra, os contratos de trabalho desportivos, eles são um contrato a termo, ou seja, eles têm um prazo aí, querendo ou não, definido de no mínimo 3 meses e no máximo 5 anos. Ou seja, isso já difere um pouco o caráter
do trabalhador comum, né? Tem a questão salarial e tudo mais também, mas são pequenos pontos que nós vamos juntando aí e que faz com que a peculiaridade em si do jogador é totalmente diferente de um trabalhador normal, né? Eu acho que esse é um dos pontos principais, um dos pontos cernes. E nesse termo específico que existe na Lei Pelé, a Lei Pelé ela classifica esse termo como acréscimos remuneratórios, ou seja, todos os acréscimos inerentes ao jogador daquela partida, ou prévios ou posteriores, que envolvem a participação do jogador naquela partida, ou seja, concentrações, viagens, pré-temporadas, adicionais, ou seja, é exclusivamente um acréscimo remuneratório. Ou seja, a partir do momento que o atleta ele participa de um jogo, ele vai para um jogo às 22 horas, esses acréscimos remuneratórios, apesar de terem que estar previstos em contrato, ele engloba esses adicionais noturnos, né? Então, é mais um adendo para diferenciar que, querendo ou não, o direito desportivo, ele apesar de andar ligado com o contrato com a CLT, existem as suas diferenças, existem as suas peculiaridades, e elas têm que ser respeitadas, né? Não pode simplesmente aplicar a CLT ao bel prazer, né? Achando que por ser o jogador um lado hipossuficiente da demanda, que nós temos que, e por isso respeitar os princípios da CLT que são inerentes, a gente precisaria aplicar a CLT na sua completude. Isso não é possível no direito desportivo. Existem normas que são aplicáveis e normas que não são aplicáveis. É até interessante você falar isso, porque assim, por exemplo, na demanda do Léo Moura, que está pedindo essas horas extras, etc., ele não está incluindo as viagens para a partida oficial, nem nada. Isso cabe exatamente, está entrando exatamente dentro do que você falou dessa comissão extra. E, assim, honestamente, ao meu ponto de vista, é de uma desonestidade imensa o jogador fazer isso, porque ele basicamente ele tá jogando pro povo como se ele também fosse um trabalhador, não que ele não seja, obviamente, mas como se ele fosse um trabalhador assim comum, não reconhecendo a excepcionalidade do trabalho dele, principalmente jogador de alto nível, né? Porque a realidade do futebol brasileiro em si é outra. A maioria dos jogadores não recebem quase nada, mas desses caras de alto nível, de Série A, o salário deles é muito alto. Inclusive, teve até o Fagner falando sobre isso, lateral do Corinthians, falando que ele não faria isso porque ele sabe que, tipo assim, que quando ele vira jogador de futebol, ele entende que ele vai jogar no domingo e dia de semana à noite, mas que ao mesmo tempo o que ele vai receber é um dinheiro que dá para fazer a vida dele, do filho dele e do filho dele, tá ligado? Então, exatamente. Não, exatamente isso que você colocou. Nós estamos falando aqui de jogadores de Série A do Campeonato Brasileiro, que ganham aí salários acima de 100 mil reais. Né? Não sei especificamente qual que é o valor do salário do Maicon, do Fagner, do Paulo André, do Léo Moura, mas são jogadores que ganham muito. E são jogadores que ganham, além dessa parcela salarial que foi acordado com o clube, eles ganham outros acréscimos, como direito de arena, direito de imagem, eles ganham patrocínio, né? Então, assim, não é só essa questão do clube em si, só a questão do jogador com o clube e esse adicional noturno, né? Envolve muito mais, eles ganham muito mais por fora, né? E outra, para mim, o adicional noturno, na visão da CLT, ele é uma parcela para remunerar o trabalhador que começa a trabalhar das 22 às 5 horas, das 22 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte, correto? Para justamente valorar ele no sentido de ele estar trabalhando num horário que ele estaria dormindo, certo?
Agora, isso não se aplica, por exemplo, ao jogador de futebol, porque no dia seguinte ele não trabalha pela manhã, o dia seguinte de uma partida, ele não trabalha pela manhã, às vezes ele até ganha o dia seguinte de folga, né? E outra, às 22 horas da noite é um horário muito melhor em termos futebolísticos, não tem o desgaste, por exemplo, de jogar durante o dia, não tem, por exemplo, a questão do calor, visibilidade às 22 horas é muito maior do que, por exemplo, jogar à tarde, né? Tem vários fatores aí que são completamente favoráveis para o clube em si discutir essa questão. Você até fala sobre a questão da folga semanal. O Paulo André, ele disse que a principal questão dele foi a folga semanal. E aí acho que é até um assunto que a gente não vai entrar muito, mas é bom falar sobre isso também, que é um negócio que é batido por toda a mídia brasileira, né? A mídia inteira do Brasil bate nisso, o torcedor bate nisso e não muda. Mas uma das reclamações do Paulo André é que ele não recebeu o dia de descanso dele, que de fato é resguardado pela lei. O jogador tem que ter ao mínimo um dia de descanso na semana. A folga semanal de no mínimo 24 horas. E nesses. Só complementando também, Léo, te cortando rapidamente, uma coisa bem macro também, né? Porque aí a gente já começa a entrar na questão do calendário, porque com 2 jogos na semana o jogador não tem folga. Era exatamente isso que eu ia falar, e eu te pedi sua opinião, inclusive. Eu falar, olha, cara, calendário não ajuda. Então, depois eu vou até passar a bola pro Yuri. Essa metáfora é muito boa nesse episódio, né? O problema, na minha opinião, é exatamente esse, Léo e Yuri. É a falta de concessão do descanso. E quando a gente entra nisso, a gente ultrapassa as questões judiciais, né? E entra para a questão esportiva mesmo. Que aí a gente já volta toda aquela questão da CBF, de calendário. Então, não estou isentando de forma alguma o clube. Eu acredito, inclusive, que se o jogador tem direito, e a gente tem que também discutir se ele tem direito ou não. Caso ele tenha direito, independe se ele ganha R$100 ou R$500 mil, né? Só que aqui no caso a gente acredita que ele não tem esse direito, né? Não tem como apelar para esse direito. Então, às vezes o próprio clube ele fica de mãos atadas, porque com o calendário da CBF, se ele começar a conceder descanso para os jogadores, ele vai acabar tendo que fazer um grande rodízio de jogadores e dentre outras coisas. Então, só complementando também, colocando um pouco de contraditório a favor do Maicon, o Maicon ele postou um texto no Instagram muito interessante. E a gente percebe que não foi um texto de assessor de imprensa ou de advogado. E eu vou ler rapidamente só o início, só para a gente colocar para o ouvinte também, para saber também, né, o que o próprio Maicon acha, porque muitas vezes os jogadores eles não opinam, eles são muito fáceis de serem influenciados, né? Então o Maicon colocou assim no seu Instagram, Maicon8oficial. Hoje acordei com vários bons dias diferentes. Aí eu te pergunto, o errado somos nós, jogadores? Parece que não temos famílias. 2004 e 2005 joguei no Flu e tô até hoje sem receber. 2006 joguei 4 meses no Botafogo, só recebi 2. E também estou até hoje sem receber. 2009 cheguei ao Figueirense, saí em dezembro de 2011, também fiquei sem receber. Vou para São Paulo praticamente de graça. Saí em 2015 com 3 meses de imagem atrasada, só recebi porque o Grêmio me comprou de São Paulo por 7 milhões. Aí eu corro atrás do meu direito e estou errado. Dentre outras coisas, ele colocou isso no texto. Então também tem esse lado do jogador de não receber. Mas claro, tem toda a questão monetária, que o jogador de futebol hoje recebe muito mais do que um trabalhador normal, né? Isso a gente nem discute. Ô Felipe, só para completar isso que você disse do Léo Moura, como é que ele chama? Esqueci, do Maicon, desculpa. Só para completar, aqui nós estamos diante de um claro sistema futebolístico que não deu certo no Brasil. Por quê? Se ele não recebe, e ele não recebeu, de todos esses clubes de futebol que ele passou até hoje, de 2004 até 2020, isso quer dizer que o não pagamento de verbas trabalhistas para o jogador é uma prática recorrente
e que vários clubes no futebol brasileiro adotam. E adotam porque eles não são puníveis por isso, eles não são punidos por isso. O meu ponto é o seguinte: o futebol brasileiro, como um todo, ele precisa de uma oxigenação muito grande, porque não dá mais para não dá mais para ouvirmos casos e vermos casos parecidos com o do Maicon, que não recebe salários desde 2004 e que fica por isso, certo? Então, os sistemas estruturais dos clubes, eles já estão batidos. Os gestores dos clubes, eles precisam se atualizar, eles precisam se renovar. A gestão do clube em si precisa de uma renovação, né? Porque senão o Brasil ele vai deixar, como já deixou, de ser o país do futebol, entendeu? Porque lá fora, apesar de acontecer isso em times menores, por exemplo, em Portugal, onde eu vi isso, esse time que não paga salário, ele não participa, por exemplo, de uma Champions League ou de uma Liga Europa. Ele não participa de campeonatos da UEFA, se ele não pagar os salários regularmente. Então, é uma estrutura no Brasil que ela precisa ser mudada. Ela precisa ser mudada, ela precisa ser, desculpa o clichê, mas estruturada de uma forma com que as pessoas olhem para o direito esportivo no Brasil e vejam que, poxa, é um ambiente correto, é um ambiente que as coisas estão funcionando e que existe uma perspectiva de futuro. Hoje em dia a gente não tem uma perspectiva de futuro. Nós vivemos o ano após ano sem uma melhora. Há quanto tempo a gente ouve, nós ouvimos essa história de vamos pensar melhor a estrutura do calendário brasileiro e nós não temos posição nenhuma da CBF, nenhuma. Recentemente eu vi um vídeo da turma da Conexão Fute, não sei se vocês chegaram a ver, sobre uma estruturação do calendário brasileiro envolvendo desde dos clubes da Série A até os clubes da Série D, campeonatos regionais, os estaduais, fazendo um trabalho com que pudesse colocar todos os jogos, todos os campeonatos, sem que um interferisse no outro e sem que um clube deixasse de jogar, por exemplo, no estadual, né, que dizem que é o charme, né, dos jogos brasileiros. Enfim, eu não concordo muito com isso. Mas e a CBF? Qual é a posição da CBF? A CBF não tem uma posição. Ela simplesmente vive pelos clubes da Série A. Ela vive estritamente pelos clubes da Série A. E ela não quer mudar isso. Ela não quer, porque também existem as federações, que também existem os clubes do interior. Então, assim, me sensibiliza esse posicionamento do Maicon no Instagram. Mas se os operadores do direito do cenário esportivo, desportivo no Brasil não pensarem de forma conjunta, isso vai continuar, sabe? Nós precisamos de uma lei, uma atualização da Lei Pelé. Nós precisamos de uma lei que regulamente, especificadamente, o contrato dos jogadores, desde o seu início, lá quando são os juniores, que eles não podem assinar os contratos, né? Eles são aqueles contratos de aprendizagem, desde aquelas pessoas, daqueles jogadores que estão para aposentar. Lá fora, a gente tem todas essas questões minuciosas detalhadas em lei. Nós temos as sociedades desportivas em Portugal, nós temos em Portugal, na Inglaterra, na França, na Itália, na Alemanha, nós temos a lei de contrato de trabalho desportivo em Portugal. Por que a gente não pode importar isso? Certo? A gente tem que parar de só exportar, e exportar de qualquer jeito, né? Nós temos que olhar para o cenário brasileiro com um maior carinho, sabe? E é isso que é o interessante para a gente pensar.
sabe? A gente, tudo bem, a gente senta, assiste os jogos de futebol e torce pelos nossos times, mas e o ano que vem? Vai ser a mesma coisa? E o ano de 2022? Então, assim, é um ponto que eu deixo aqui também. Essa estrutura, ela precisa ser melhorada, ela precisa ser estudada. Tem um monte de estudantes, de novos operadores, novos gestores que querem entrar nesse mercado, mas o mercado é tão fechado que faz com que as coisas fiquem igual a gente vê. Passa ano e nada muda. Só para dar uma finalizada, que já está chegando no final desse PP Express maravilhoso, depois desse caso do Maicon viralizar principalmente esse ano, o ex-preparador de goleiros do Grêmio, Rogério Godoy, ele entrou com processo trabalhista, cobrando adicional noturno, repouso remunerado, trabalho aos domingos e feriados, além de hora extra. Ele não é jogador, ele não recebe 700 mil reais por mês, e querendo ou não, ele está sujeito aos mesmos horários dos jogadores, etc, etc. Nesse caso aí, como é que fica isso, hein? Como é que fica a questão? Se vocês também não souberem, tá tudo bem. Só trouxe essa curiosidade mesmo. Achei curioso. Achei um caso curioso. E só pra fechar mesmo o episódio, que tá maravilhoso. Tá maravilhoso, eu estou muito contente com ele. Para mim, existe uma clara distinção aí. Primeiro, um preparador, ou seja, ele não é um jogador desportivo, ele não assina um contrato desportivo. Aí, ele é meramente um funcionário do clube, vamos dizer assim. Tudo bem que ele, no seu dever, ele participa de todos os horários, ele vai para os jogos, ele tem toda a sua estrutura em forma de calendário, os seus horários parecidos com um jogador de futebol, mas aqui existe uma clara diferença e que essa diferença você vê, por exemplo, na lei de contrato de jogador desportivo em Portugal, que é a diferença entre jogadores esportivos e agentes desportivos inerentes ao meio do futebol, entendeu? Ou seja, essa diferenciação ela é importante aqui. Ao meu ver, ele tem totais direitos referentes a essas parcelas. Porque, primeiro, se ele tem a carteira assinada na CLT, se ele não é um jogador de futebol, ele tem todas, apesar de ganhar muito, ele tem tudo aquilo que a CLT, no seu artigo 1º, ela delimita. Ou seja, ele é um trabalhador comum, mesmo exercendo uma função correlacionada com o futebol, né? A questão aqui é que nós não temos no Brasil uma lei específica sobre jogadores desportivos. Porque aqui nós não estamos só falando dos jogadores de futebol, nós também estamos falando dos jogadores de vôlei, nós também estamos falando dos jogadores de basquete no Brasil, que querendo ou não, eles não são eles não ganham a mesma bolada que os jogadores de futebol, mas eles também são jogadores esportivos. Ou seja, o contrato de trabalho ele também tem que abarcar isso. Ou seja, nós hoje precisamos de uma lei que delimita, que detalha essas normas, certo? Que detalha, olha, o jogador ele tem direito a receber isso, ele tem direito a receber isso, ele tem direito a não receber isso, entendeu? Então, eu acredito que, Léo, a minha opinião é que, de fato, esse preparador ele tem direito, sim, a todos essas verbas remuneratórias aí, e acredito que ele possa vir a ter êxito. Depende muito também a justiça brasileira é uma caixinha de surpresa, né? Então a gente não pode dar ganho de causa 100% de ganho, mas ao meu ver o TRT ele deve consolidar isso. Para fechar, desculpa, vai.
Eu concordo com o Yuri também. Eu acho que os funcionários dos clubes eles são pouco amparados, né? Então, eu acho que ele tem que sim ser respaldado pela lei. E a gente observa, principalmente nesses tempos que a pandemia vem se alastrando, que muitos desses funcionários são os que sofrem, né? Por exemplo, no Atlético Mineiro, eles estão fazendo, por exemplo, milagres para conseguir pagar em dia os jogadores, o Sampaoli, e os funcionários, os demais funcionários dos clubes estão passando dificuldade. No próprio Cruzeiro, ano passado, os funcionários que recebiam 2, 3 mil reais passavam dificuldade também, o clube não conseguia arcar. Então, o próprio clube, para manter a sua estrutura principal do futebol, né, que seria o grosso, no campo, no caso, eles deixam um pouco de lado os funcionários da base, né? E da base, assim, da base da cadeia mesmo. E isso é muito triste também, né? Inclusive, completando com isso que o Yuri falou de faltar uma lei específica, o próprio vice-presidente jurídico do Inter, o Gustavo Juchen, já falou que seria conveniente que a questão fosse resolvida de modo expresso pela lei. Aí teríamos mais tranquilidade e segurança. Ou seja, o que a gente tem é uma insegurança jurídica e enquanto não tiver uma lei expressa determinando tudo isso, a gente vai continuar assim, respaldado apenas pela Lei Pelé e pela CLT. É isso. Exatamente. E só para complementar, isso porque nós estamos falando de um Brasil que o sonho de cada menino hoje em dia, seja um menino da periferia, seja até mesmo um menino que tenha algumas condições, é ser jogador de futebol. Nós temos muitos jogadores de futebol que alguns se efetivam, eles viram sim jogadores de futebol e a grande maioria não. Certo? A grande maioria joga nesses futebols amadores, nas segundas divisões dos estaduais, na Série D. E esses atletas, eles são sim abarcados por causa disso, referente a essa lei específica? Não são. Um atleta que ganha um salário mínimo, ele tem a mesma, os mesmos direitos que, por exemplo, um jogador de Série A? Sim, mas eles são tratados completamente de formas diferentes, ao meu ver. Por quê? Primeiro porque a CBF em si, ela visa muito mais, a CBF, enfim, dos operadores de direito, visa muito mais a funcionalidade da Série A, da Série B. Agora, e esses atletas da Série D? Eles têm esse carinho especial da CBF? Foi um custo danado para a CBF destinar uma parcela dos valores que ela arrecadou de lucro e tudo mais para a Série C e a Série D esse ano, certo? Então acho que falta carinho também ver o Brasil como um todo, né? Eu acredito que uma lei que regulamente tudo que envolve o contrato de trabalho, desde a Série A até a Série D, até os campeonatos estaduais, enfim, todos esses clubes, seja ele o Flamengo, seja o time de Lagoa Santa, o time de Nova Lima, um time pequeno, eles possam ter a segurança jurídica para formalizar um contrato de trabalho com o jogador. E o jogador, ele tem as mesmas prerrogativas. A questão aqui é que é muito importante tratar os desiguais nas suas desigualdades. A gente não pode equiparar também um jogador da Série D à Série A e falar assim, olha, o Maicon não tem direito. Mas e aquele jogador da Série D que joga, por exemplo, às 22 horas da noite? É uma questão específica, uma questão muito, como é que eu posso dizer, cautelosa. A gente precisa ter uma cautela muito grande para fazer uma lei dessa forma, dessa magnitude, porque o Brasil é muito grande, né? E todo cuidado é pouco quando a gente fala sobre futebol. A gente está trabalhando em cima de sonhos, né? Nós estamos trabalhando em cima de sonhos, nós estamos trabalhando em cima de pessoas que uns ganham muito e a maioria ganha muito pouco. E no direito, uma decisão do Maicon, por exemplo, de adicional noturno, para ele, para mim, não faz sentido atletas da Série A e que tem um salário acima de tal salário receber esses valores, mas faria sentido um jogador de Série D que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, ganhar esses adicionais noturnos? Fica aquele dilema, né?
Para finalizar, pessoal, tem alguma consideração a mais que vocês queiram fazer? Eu só vou, Léo, rapidamente colocar também, acho importante a gente colocar para o ouvinte a posição da Globo, né? Que ela detém os direitos para TV aberta, fechado e pay-per-view da maioria dos times da Série A. Claro que tem alguns com esporte interativo. E para ela, os jogos aos domingos e em horários noturnos são uma tradição de décadas e se consolidaram como parte da rotina dos torcedores. Então, entre aspas, abrindo aspas, né? Não há, portanto, qualquer intenção de mudar isso, pelo menos a curto prazo. Fecha aspas. Inclusive, existe uma percepção dentro da Globo, dizem os bastidores, de que os jogos de 4 horas da tarde no domingo passem a ser às 7 horas no domingo. Teve até um jogo que foi meio que um teste por questões também jurídicas, mas acabou acontecendo entre o Corinthians e o Palmeiras, se eu não me engano, ano passado ou ano retrasado, que foi às 7 horas e deu mais audiência do que normalmente dá às 4 horas da tarde. Gente, muito obrigado pela participação. Yuri, foi um prazer ter você aqui com a gente. Prazer foi meu. Sempre que vocês quiserem, estarei à disposição. Felipe, eu sempre, né? Tamo junto aqui, toda vez. O ouvinte sempre vai escutar a nossa voz nesse podcast maravilhoso. Tamo junto, Léo. Muito obrigado, Yuri. Acho que foi muito esclarecedor. Espero que o ouvinte tenha gostado. E em breve a gente retorna aí na forma express ou na forma normal. Vai saber. Exatamente. Um abraço pro ouvinte que escutou a gente aqui falando até agora. Esse foi o PP Express, o primeiro episódio curtinho do Pênalti Político. Um grande abraço. Tchau, tchau.